Precisando de ganhar explosão, aumentar o seu rendimento no futebol sem ficar pesado e lento? Veja os 5 melhores suplementos para jogadores de futebol e aprenda qual tomar antes do jogo, durante e qual se deve usar todos os dias. É muito importante sim um trabalho de suplementação, porque a exigência é muito alta. O primeiro que eu vou citar aqui é o Whey Protein, que vários jogadores utilizam e não só jogadores que querem ganhar massa. Por quê? O Whey Protein, além de dar todo o suporte ali, né, na parte de ganho de massa e tudo mais, vai ser muito importante também para a recuperação muscular, tanto por conta da proteína quanto por conta dos aminoácidos, dos BCAAs e tudo mais. E logicamente também a gente bater as proteínas diárias. Ah, Matheus, é obrigatório? Todo jogador deve tomar whey? Não, não é obrigatório. Nenhum desses suplementos que eu falar aqui vai ser obrigatório. Logicamente você tem que estudar o seu caso para você saber se você tem essa necessidade. Mas todos os suplementos que eu vou falar aqui provavelmente te ajudaria bastante, mas sempre consulte um nutricionista antes. E se você quer saber qual é o melhor tipo de whey protein para jogadores, eu vou deixar um vídeo para você na descrição. Vamos lá, passando para o segundo, eu falaria da betalanina. Por que a betalanina? Porque vai reduzir o cansaço muscular e vai ajudar também na sua recuperação. Então, se você é aquele tipo de jogador que muitas vezes sente aquele acúmulo de ácido lático, principalmente isso acontece demais na panturrilha, talvez coxa. Então você sente esse cansaço muscular vindo muito rápido no jogo. Pode ser que a betalanina te ajude bastante nisso. Um ponto aqui, tá? Eu tô falando suplementos que tem comprovação científica, tá? Então tem estudos comprovando que a betalanina vai ajudar sim na performance do jogador de futebol. Terceiro suplemento aqui que eu citaria é a creatina. Vai ajudar também naquela recuperação de estímulos mais curtos, no ganho de força, principalmente, por exemplo, uma troca de direção muito rápida, um salto. Então a creatina ajuda você a se recuperar nisso e também na parte do treino, né? Logicamente, tanto a betalanina quanto a creatina também vão te ajudar bastante nessa recuperação. A betalanina na recuperação de estímulos um pouco mais longos, a creatina na recuperação de estímulos um pouco mais curtos. Lembrando que a creatina e a betalanina são todos suplementos que funcionam com carregamento, né, de saturação. Então são suplementos que você deve tomar todo dia, independente se você está treinando ou não. Sempre importante lembrar. E se você tem dúvida de qual creatina comprar ou qualquer suplemento, se inscreve aí que te ajudo nisso. Vamos passando aqui para o quarto suplemento que eu vou colocar dentro de uma casa, né, gigante, que são carboidratos. Que aí vai entrar palatinose, dextrose, próprio malto, aqueles gels que vai depender também da composição, mas vou fazer uma explicação bem rápida aqui. Tem carboidratos de alto índice glicêmico, tem carboidratos de baixo índice glicêmico. Os de baixo índice glicêmico, normalmente a ingestão é feita antes de começar o jogo. Muitas vezes faz um combo também para tomar no intervalo. Mas o que esse baixo índice glicêmico quer dizer com relação à sua performance? Um carboidrato de baixo índice glicêmico vai te dando energia durante mais tempo. Então você toma ele vai te dar energia mais ou menos, não vai ser num gráfico puff lá em cima e depois abaixar. Então ele vai ser um gráfico um pouco mais retilíneo para depois começar a baixar. Então, um carboidrato de baixo índice glicêmico pode ser interessante sim para você conseguir manter sua performance por mais tempo, para te dar energia por mais tempo. E carboidratos de alto índice glicêmico é o contrário. Então, o pico dele é muito alto, porém ele cai muito rápido também. Então, é aquela ingestão de energia, assim, ó, tá bem rápida. Vantagem, vai te dar menos aquela sensação de cheio, né? De você tomar alguma coisa e tá pesado. Então, o alto índice glicêmico normalmente tem uma digestão mais rápida, porém, o fornecimento de energia também vai cair mais rápido. Então, quando tá o pau quebrando no jogo e tudo mais, que a pessoa bebe aquela água ou muitas vezes faz só o gargarejo, o bochecho e cospe, normalmente são carboidratos de alto índice glicêmico para dar ali energia naquele momento. E uma curiosidade bem rápida aqui, né, com relação também a estudos, é que simplesmente o bochecho com carboidrato já demonstra também um aumento da energia ali. Então, muitas vezes a gente nem precisa de engolir para diminuir mais
mais ainda essa sensação de pesado, né? E o último suplemento é a cafeína, que normalmente também a ingestão é antes do jogo. A cafeína, que é o composto que tá na maioria aí dos pré-treinos, porém, que tem mais estudos comprovando e tudo mais, é mais a cafeína. Então, eu te recomendaria comprar, né, mais a cafeína. Então, não tem necessidade de você comprar o pré-treino Full Blast, sei lá o que, o pré-treino mais top de determinada marca, que normalmente a cafeína vai fazer o mesmo efeito. Isso se não fizer mais, e vai ser mais barato. Então, a cafeína é amplamente utilizada também nos clubes, no pré-jogo, né, para ter aquela ativação maior, né, para acender um pouquinho o estado de alerta e tudo mais. E para você que gosta sempre de fazer a melhor compra de suplementos com promoções e descontos, entre para o meu grupo grátis de ofertas, link na descrição. Então, bem rapidinho aqui, whey, betalanina, creatina, carboidratos no geral e a cafeína. Isso sem citar outros, né, que aí não seria primordial, mas que dependendo também poderia ser interessante, como o hipercalórico, talvez para jogador que gasta muita caloria e está em um processo de ganho de massa, assim como outros suplementos também. E clique aqui para você saber se você deve treinar ou como treinar pernas se joga futebol, ou aqui para saber o melhor tipo de whey protein para jogador. Te vejo na próxima, valeu!